ele é um pouco posterior a Maquiavel. Se fosse seguir a cronologia certinha, eu deveria estar dando aula sobre Maquiavel primeiro. Eu decidi inverter por quê? Porque ele tenta justificar um tipo de monarquia muito próximo do Dante. Então eu achei mais interessante falar primeiro do Dante, do Baudin, e depois do Maquiavel, que está no meio dos dois. Então, hoje falaremos da vida dele, de quais foram suas principais obras e a influência do Jean Baudin sobre o pensamento político tradicional. Na verdade, a principal influência dele foi determinar o conceito de soberania. Porque era muito falado na época, falava-se muito a respeito de soberania, mas não tinha um conceito bem definido do que seria isso. Jean Baudin conceituou. E eu até preparei uma aula razoavelmente curta. Para quê? Para que nós possamos discutir esse conceito. Para no final ser dedicado mais a debatermos o que seria essa noção de soberania e que tipo de Estado que ele defende. O interessante a respeito do Baudin é que ele é um autor muito difícil de ser estudado aqui no Brasil. Por quê? Não há boas traduções, não tem uma ampla gama de traduções das obras dele. Até em francês é difícil encontrar. Uma editora francesa, ela tentou publicar um compêndio de todas as obras dele em 1950, 51, por volta dessa época. E só saiu o primeiro volume. Eles nunca chegaram a editar os demais. Ok? Este é o Jean Baudin. Infelizmente eu não encontrei referência da pintura de quem pintou e qual museu está. Ele nasceu numa cidade chamada Angers, na França. Foi educado em um monastério. Ele tentou ser monge, mas ele largou os votos por volta dos 18, 19 anos, em 1549, nasceu em 1530. Se tornou advogado do parlamento em 1561. É interessante que o parlamento francês ele tinha uma série de juristas, advogados, que serviam ao mesmo tempo como defensores públicos, promotores, faziam todos os serviços jurídicos, cuidavam todo o judiciário. E depois disso ele tentou uma carreira política, tentou se eleger alguns cargos, falhou, mas acabou se tornando conselheiro de alguns nobres. Ele se tornou conselheiro de vários nobres importantes, tanto da França quanto da Inglaterra. Ele, inclusive, esteve na comitiva de um nobre francês que estava cortejando Elizabeth I da Inglaterra. Elizabeth não era casada e os nobres de toda a região iam lá cortejá-la, porque, afinal, quem se casasse com ela herdaria um bocado de terras e poder político. Acabou que não deu muito certo. Ela decidiu permanecer uma rainha solteira para manter o poder sobre o povo. O que não significa que ela fosse celibatária. Ela foi famosa por ter vários amantes importantes. Foi bastante esperto. Os britânicos eles tiveram uma longa linha de políticos que foram muito rígidos com a forma como conduzir os negócios do país. Começando já em Henrique V, passando por Henrique VIII e, claro, chegando até Elizabeth. E Jean Baudin, ele morre de peste negra. Um dos muitos surtos de peste negra que assolava a Europa nessa época, ele acaba contraindo a doença e falece em 1596, na cidade de Laon. O interessante é o seguinte, ele não escreveu somente sobre política e direito. Ele escreveu várias obras sobre economia e ele é muito conhecido dentro da teologia também, porque aparentemente ele era um especialista em demonologia e exorcismos. Por ter sido monge, ele se interessava por esse assunto. Ele escreveu algumas obras sobre ciência natural, ou que tinha de mais próximo de ciência natural na época, né? Que se chamava filosofia natural. E vários tratados a respeito de espíritos, demônios, encostos e afins. Exorcismos, como exorcizar uma bruxa, tudo que ele aprendeu na época que era monge. Ou seja, ele não era só monge, era um monge advogado, ex-monge, né? Monge, advogado, economista e filósofo. Claro, tentou ser político também, mas não deu muito certo para ele. Como vocês podem perceber pelas datas, ele é pouca coisa posterior a Maquiavel. Maquiavel morre alguns anos antes.
Perguntas. A principal contribuição dele ao pensamento político foi exatamente o conceito de soberania. As três principais obras dele, em termos de filosofia social e política, são Método para a Fácil Compreensão da História, A Resposta aos Paradoxos de Malestroit foi o pensador e autor da época, e os 6 Livros da República, que é de longe a obra mais importante dele. Tem seu nome por ser 6 volumes. O primeiro, o Método para a Fácil Compreensão da História, é uma obra sobre historiografia. E nela, o Baudin argumenta que deve ser dada ênfase no conhecimento político na interpretação de registros históricos. Que a história não pode ser feita sem se compreender os elementos políticos que levaram até aquele registro histórico, até a história ser contada daquela forma. E não só isso, mas ele defende que o conhecimento de sistemas legais antigos, como o sistema legal grego, o sistema legal romano, por aí vai, podem auxiliar na criação de legislação nova para a época dele, é claro. Então, percebam o seguinte, o método histórico, que normalmente é ensinado na sociologia principalmente, mas às vezes na área de história, que é tido como marxista, que é a interpretação da história à luz de fenômenos políticos, ele já começa muito antes. Ele já começa 4 séculos antes. Não é tão novo assim. E na resposta aos paradoxos de Malestroit, ele descobre o fenômeno da inflação. Até o século XVI ninguém sabia o que era inflação. Ninguém tinha percebido que isso existia. E ele não só percebe que existe, como ele define o conceito. Muita moeda em circulação, excesso de dinheiro, faz com que aumente a demanda por certos produtos e os comerciantes automaticamente elevam o preço para proteger o lucro e também para limitar um pouco essa demanda que eles não têm como atender. Isso se chama teoria da... esqueci o nome agora, mas é a disponibilidade de dinheiro no mercado. Acho que a Teresa deve lembrar. Alguma coisa monetária. Não, é outro nome. Disponibilidade monetária, alguma coisa do gênero. Reserva. Não, relacionado à inflação. Economistas se dividem a respeito dessa teoria, porque eles consideram que a inflação não tem só isso como causa do fenômeno. Mas essa causa foi identificada já no século XVI. E, é claro, os 6 Livros da República. Nos 6 Livros da República, ele não só analisa as formas de governo, como aqui é que ele efetivamente desenvolve o conceito de soberania. Ele faz várias críticas à visão política de Maquiavel, rejeita as constituições mistas, rejeita as teorias de resistência. O que são teorias de resistência? Ora, o povo, caso o governante, caso o soberano seja autoritário, tem o direito de depô-lo. Teorias de resistência são isso. Também conhecidas como teoria do direito de revolução. E o Baudin rejeita fortemente esse tipo de formulação teórica. Ele defende uma monarquia absolutista. Veremos por quê daqui a pouco. Perguntas? Professor, Sim, foi ele que trouxe esse conceito de inflação que é usado até hoje, que foi usado pelos economistas? Sim, mas ele foi mais desenvolvido posteriormente por outros pensadores. O conceito de inflação do Baudin é o primeiro que surge. Claro, por ser o primeiro, ele ainda é bastante rudimentar. Engraçado, eu achei que fosse só depois pelos outros economistas que tivessem. Pois é, foi ele. Que é um autor muito pouco estudado, não só aqui, mas lá fora também. Isso é irônico. Ele deveria ser mais estudado, tanto na área de economia quanto na área de política. Mas, em parte, ele é pouco estudado justamente por causa da falta de disponibilidade das obras originais dele. Inclusive, esse foi o problema. O texto que eu passei para vocês é de um comentador, não é um original, como eu fiz com outros autores. Vamos lá. Como ele define república e quais são os tipos de leis? Baudin define república como um conjunto de famílias ou colégios submetidos a uma só e mesma autoridade. Essa definição está no Método para a Fácil Compreensão da História. Eu peguei aqui frases de várias das obras dele para tentar montar esse mosaico como o Baudin pensava. Ora, como assim conjunto de famílias?
lembre-se daquele conceito aristotélico de como a comunidade política, como a polis, ela é estabelecida por um conjunto de famílias que depois tende a formar vilas, que depois tende a formar a polis, a cidade. Baudin é profundamente aristotélico por influência tomista. Por ter sido monge, ele estudou muito Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um filósofo medieval que fez uma releitura das obras aristotélicas. Só que o Baudin altera um pouco o conceito. Não basta só essa união de famílias. Para que exista uma república, para que exista uma comunidade política, elas precisam estar submetidas a uma mesma autoridade central. Ou seja, conjunto de famílias, colégios submetidos a uma só e mesma autoridade. Um mero conjunto de famílias não constitui uma república. Elas se tornam uma república quando estão submetidas à mesma autoridade. Até então, tudo bem? Toda república, aqui ele está entendendo república como comunidade política, não necessariamente a forma de organização política que nós chamamos de república. Mas toda república, todo Estado, se vocês preferirem, ela é formada pela convivência harmônica de 3 leis. Aqui o Baudin faz uma tríplice distinção entre os tipos de leis que existem. Aqui o que ele chama de lei moral, lei doméstica e lei civil. Como assim? A lei moral é interna ao sujeito. São aquelas regras que você impõe a si mesmo, o seu modo de agir. A lei doméstica é relativa ao ambiente familiar. Aqui ele faz uma alusão ao patriarca. O patriarca de toda a família, ele irá impor regras para a sua família, para a sua casa, para o modo de funcionamento daquela pequena comunidade. Correto? E, é claro, a lei civil ela é aplicável ao âmbito político. É a lei da República, a lei do Estado, propriamente dito. E ela administra relações entre famílias ou entre colégios, entre colegiados, grupos, se vocês preferirem. Percebem a influência aristotélica aqui? Pesada. Famílias formam comunidades, colégios formam cidades, estados e estados estão submetidos a uma autoridade central que é determinada por uma lei positiva, uma lei escrita. Essa lei escrita faz o quê? Administra a relação de famílias. Até então, o raciocínio é muito similar ao aristotélico. Questões? Vocês estão acordando agora? Ah? Pois bem, ele passa então a definição do que seria soberania. Quem é essa autoridade central? O que a caracteriza? Essa autoridade central que irá administrar a relação entre as diferentes famílias ou colégios. Soberania é o verdadeiro fundamento, o eixo sobre o qual se move o Estado de uma sociedade política e do qual dependem todos os magistrados, leis e ordenanças. É ela que reúne as famílias, os corpos e os colégios, e todos os particulares em um corpo perfeito. Novamente, isso é uma influência aristotélica. Por quê? Vou marcar do outro melhor. O todo, numa visão aristotélica tomista, ele é o conjunto de suas partes. Mas ele possui características que não se limitam à soma da característica de suas partes. O todo é, como se diria, fundamentalmente maior, fundamentalmente mais importante do que as partes isoladas. Ele tem precedência em relação às suas potencialidades. E aqui, o raciocínio do Baudin é, novamente, tomista. Olha, nós temos magistrados, leis, ordenanças, corpos, colégios, famílias. Tudo isso, em conjunto, depende de algo maior. Que algo maior é esse? A soberania, é um tipo de poder. Como eu falei, toda a filosofia da Idade Média e da Renascença está focada no tema do poder. Parte da Idade Moderna também será focada nisso. Parte da filosofia da Idade Moderna. Ele continua definindo: a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república. Poder. Olha, como assim? Ainda está muito vaga essa definição.
Ora, as leis dependem da soberania. Ok, o que é soberania? O poder absoluto perpétuo de uma república. Tá, e daí? O que caracteriza? Poder supremo sobre os cidadãos e os súditos, desvinculado das leis. Opa, agora ele afunilou. Soberania é um poder supremo sobre os cidadãos, que é desvinculado das leis. Aí eu pergunto a vocês, como o poder pode estar desvinculado das leis? Ele não acabou de dizer que os magistrados dependem desse tipo de poder? Ele não acabou de dizer que as leis são aquilo que irá mediar o conflito entre famílias ou associações ou colegiados? A soberania é o elemento caracterizador do Estado mais importante entre todos os outros. Sem ela, é impossível a vida organizada politicamente, ou seja, é impossível o próprio Estado. A própria existência do Estado não é viável se não houver soberania, se não houver essa forma de poder absoluto desvinculado das leis. Sendo poder absoluto ou supremo, ele não pode ter limites. Ora, uma coisa que tem limites não é absoluta. O raciocínio é bastante lógico. Se eu sou limitado para fazer algo, eu não sou absoluto. Se esse poder precisa ser ilimitado, se esse poder precisa ser absoluto, ele necessariamente tem que ser limitado. Quem exerce esse poder, quem exerce o poder absoluto, não pode estar limitado em sua atuação de nenhuma maneira, de nenhum modo. Poder absoluto, de fato, pode fazer o que quiser. Ou seja, pensemos, a noção de poder absoluto para Baudin é poder agir com a máxima liberdade possível para que se faça cumprir as metas do Estado. O Estado tem metas. Metas ou impostas pela sua população ou impostas pelo seu soberano, pelo detentor dessa autoridade suprema. Essas metas só podem ser perseguidas, elas só podem ser efetivadas, só podem ser tornadas realidade, se não houver limitações para se atingir os objetivos, para formas de agir que nos levem a atingir esses objetivos. Então, essa máxima liberdade possível se torna inviável se as leis se antepõem, se impedem as intenções do soberano. Entendem como está desvinculado das leis? Entra o que a Débora falou agora há pouco. Se o monarca tivesse que ser submetido a qualquer outro tipo de autoridade, pensemos numa monarquia constitucional, por exemplo. Se a Constituição impede que o monarca faça determinado tipo de coisas, se o parlamento regula o monarca, ele não é supremo, ele não é soberano. Não sendo soberano, ele não pode perseguir as metas do Estado, porque ele não tem a liberdade de agir como ele quiser. Então, o monarca tem que estar desvinculado das leis. Ele está acima das leis. Pelo menos das leis positivas, das leis escritas, a lei do direito. Perguntas? Dúvidas? Bocejos? Nada? Essa aula será absurdamente curta. Já foram metade dos slides em 15 minutos. Esse poder absoluto ele tem determinadas características, portanto. Ele não seria absoluto se ele não tivesse essas características. Ele tem que ser superior, independente, incondicional e ilimitado. Como assim? Superior. Ele não deve estar em posição de igualdade ou subordinado em relação a outros poderes. Pensemos na distribuição de poderes no nosso tipo de Estado, na República Federativa do Brasil. Nós temos o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, correto? Quem está subordinado a quem? Os poderes são iguais. Eles são iguais. Eles agem regulando uns aos outros, mas eles estão no mesmo nível. Um não pode ter precedente sobre os demais.
há determinados poderes, de fato, como, digamos... Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Deveria, mas é. O legislativo formula leis, ok? Formula ordenanças, por aí vai. Ele não pode julgar essas leis, ele não pode aplicar essas leis. Quem julga? O judiciário. Mas o judiciário não pode fazer legislação. Eles têm funções diferentes. Por terem funções diferentes, eles não estão subordinados uns aos outros. Olha, quem tem o dever de tornar essas leis aplicáveis? O executivo. O judiciário vai lá, sentencia o fulano de tal uma pena de 10 anos em regime fechado. É o executivo que pega aquele indivíduo e coloca numa instituição gerida pelo executivo para que essa pena se cumpra. Mas aí é um conflito também, porque o executivo acaba tendo um poder de veto, né, sobre algumas Sim. coisas. Então aí perdeu um pouco Perde um pouco. essa cláusula pétrea, vamos chamar assim. É interessante que algumas críticas que são feitas hoje em dia, uma é essa, que como o executivo tem poder de veto, ele acaba Legislando por ele. se imiscuindo na legislação. O executivo pode apresentar propostas também, mas elas são votadas pelo legislativo, elas são analisadas e votadas pelo legislativo. Uma crítica muito frequente ao judiciário é que, às vezes, o judiciário tem a impressão de legislar. Um colega meu, aluno lá da filosofia, ele é advogado, e ele atua na área civil. Ele estava me relatando um caso semana passada, no qual uma cliente dele, ela tinha... Bom, existe um mecanismo que a pessoa de baixa renda, ela assina uma declaração, informa que é de baixa renda e as custas do processo não incorrem sobre ela. Incorrem, não recordo sobre quem, creio que sobre o próprio judiciário. Mas enfim, a pessoa de baixa renda tem o direito à defesa, tem o direito ao processo sem incorrer nas custas. Ela não pode pagar as custas. O juiz foi lá e emitiu um documento afirmando que a pessoa tinha que comprovar que tinha baixa renda. E esse meu colega estava contestando a decisão do juiz, afirmando, olha, a lei não diz isso, a lei afirma que a pessoa precisa unicamente assinar uma declaração. Ela não precisa confirmar. A partir do momento que você, enquanto juiz, enquanto autoridade legal, afirma que ela precisa comprovar a renda, você está alterando a legislação. Então você está legislando, está saindo dos limites do poder que você tem. Então, esse foi um exemplo de um caso particular, mas há várias críticas, principalmente de advogados que atuam na área mais civil e criminal. É menos frequente, por exemplo, tributário, trabalho. Essas jurisprudências que eles criam viram positivadas depois para eles Sim. mesmos, entendeu? E para a população se valer dela. Olha que paradoxo. Sim. Há várias críticas no sentido de que, olha, juízes às vezes legislam. Eles, ao invés de simplesmente julgar, legislam. Essa é uma crítica que o Thomas Hobbes fará algum tempo depois do Jean Bodin. Thomas Hobbes é posterior. O Thomas Hobbes ele fala muito mal do precedente, da noção do precedente no processo judicial. Porque o que é o precedente? Olha, suponhamos que o William ele me processe por algum motivo qualquer. Ele tem o caso todo montado, certinho, tem provas, ele tem argumentação legal, ele tem tudo que é necessário para exigir algum tipo de reparação minha. Por exemplo, causei algum dano material a ele, eu tenho que reparar esse dano. Só que num outro caso anterior, em outra cidade, em outro estado, com uma situação completamente diferente, mas que guarde similaridades com esse caso, que, por exemplo, seja relativo à mesma lei, um réu, que seria a pessoa que está na posição equivalente à minha, foi considerado inocente devido a uma determinada argumentação de cunho legal. Isso abre um precedente. O meu advogado pode virar para o juiz, combater a tese do advogado dele, dizendo, olha,
num outro caso, tal lugar, tal época, foi julgado improcedente. Você tem que julgar improcedente aqui também, por uma questão de similaridade. Thomas Hobbes critica isso. Ele afirma, olha, para que existe a lei se tem tantos precedentes? O precedente ele abre uma brecha, para que a lei possa ser continuamente reinterpretada. A lei está escrita, ela está ali, ela é um conjunto de regras, você segue e pronto, acabou. Aí parece que não está positivado. Parece que não está positivado. Na verdade, a crítica do Hobbes não é tanto nesse sentido. O Hobbes não é um positivista jurídico estrito. A crítica que ele faz é no sentido aquilo que ele chama de prostituição dos poderes. Se o juiz pode julgar com base em outro caso, com base em um precedente, ele está efetivamente legislando. E não é a função do juiz legislar. É julgar. É julgar. Meramente isso, meramente julgar. Claro, o argumento tem suas falhas. Afinal, se ele julga procedente ou não com base em outros casos, isso é julgar. Mas aí a questão se torna muito mais técnica. Estou citando isso a título de exemplo. No caso do poder absoluto, o poder de Baudin, que o Baudin está tentando definir aqui, esse poder absoluto, por definição, por ser absoluto, ele tem que estar acima de todos os demais. Ele não pode estar subordinado. Imagine, o legislativo mandando no rei, ou o judiciário mandando no rei. E ele também não pode estar no mesmo nível. Do contrário, ele não seria absoluto. Até aí, tudo bem? Questões? Ele também deve ser independente. Por que o poder absoluto precisa ser independente? Porque ele tem que ter plena liberdade de ação. Ele não pode estar vinculado a mais nada. Olha, esse poder só pode ser exercido caso ocorra X. Não pode. Ele tem que ser pleno. Então ele tem que ser independente de qualquer coisa que o limite. Esse poder absoluto ele também tem que ser incondicional. Ele tem que estar desvinculado de qualquer obrigação. Olha, o rei pode fazer X, Y, Z, ele pode fazer qualquer coisa, desde que obedeça as condições, tal. Não funciona. Não seria absoluto. Ele tem que poder fazer, por ser absoluto. Não meramente por estar obedecendo a uma série de condições que lhe cedem esse poder. Até aí, ok? E por fim, esse tem que ser ilimitado. Qualquer limitação seria incompatível com a noção de um poder tão extremo, tão absoluto assim. Olha, pode fazer tudo exceto tal coisa. Não, então não é absoluto. Não deve haver exceções. Exceções não devem existir. Percebe para onde isso está caminhando? Essa linha de argumentação do Baudin? Perguntas. Dúvidas? Por que estão tão sonolentos hoje? Me conta os seus problemas. Vamos lá. Falta café nessa turma. Café energético. Faz bem todo dia antes de você chegar para a aula, essas primeiras aulas. Eu não sei quem são os outros professores da aula 7. Chegar, fazer um alongamentozinho, ativar o corpo. O que foi, Antônio? Sério? Mais do que isso, eles estão olhando desmaiados. Eu fico na dúvida se é tédio ou se é excesso de concentração, na verdade. É claro que eu sei que vocês mentirão e dirão que é excesso de concentração. Pois bem, como esse detentor do poder soberano iria atuar? Como ele atua? Baudin escreve: é preciso que os soberanos possam dar a lei aos súditos e revogar as leis inúteis para fazer outras. O que não pode ser feito por aquele que está submetido
submetido às leis, ou por aquele que está sob o comando de outro. Ora, se ele estiver abaixo das leis, se ele estiver limitado, ele não pode revogar leis. Se ele estiver limitado por um determinado grupo, por outro tipo de poder, digamos, o judiciário ou o legislativo, ele também não poderia revogar as leis. Ele não poderia estabelecer regras novas, ele não poderia estabelecer legislação nova. Então o poder dele não seria absoluto. Soberano, então, primeira definição, poder soberano é aquele que permite legislar e revogar legislação. Também se pode como legislar de novas formas. Até aí, tudo bem? Bom, soberano confere e pode revogar leis da sociedade. Isso significa que, embora ele esteja desvinculado do cumprimento das leis, ele vive na legalidade. O poder soberano é legal, ele é legalmente instituído. Por quê? Ele não segue as leis, mas ele faz as leis. Como se as leis abonassem toda a atitude. Como? As leis estivessem abonando toda e qualquer ação livre. Sim, na verdade é um pouco mais sutil do que isso. Porque não seria o inverso, a recíproca não seria verdadeira. O problema do Baudin aqui é como legitimar essa espécie de poder. A forma mais fácil de você legitimar qualquer coisa em sentido político é dizer que ele é legal. Ele se inscreve no âmbito da legalidade. Aí é claro, o raciocínio dele, você tem grupos de famílias que se unem, passam a viver em conjunto, formam uma república, um estado, como quer que você prefira chamar. Há leis que regem essas relações. Então elas são legítimas por estarem dentro do âmbito legal, dentro da legalidade. Ora, mas e aquele que está acima das leis? E aquele que faz as leis? Ele também está no âmbito da legalidade, porque ele faz as leis. Embora o poder dele não dependa dessa legislação, ele está o tempo todo fornecendo legislação, ou revogando legislação. Então é legal. Aquilo que ele faz é legalmente legítimo. Isso é um círculo, isso é uma aporia do pensamento do Baudin. Como alguém pode estar desvinculado, desobrigado a cumprir a lei, e ao mesmo tempo ser legalmente, como eu diria, legalmente autorizado, legalmente legítimo. Como você pode ser legitimado pela legislação se você não precisa cumpri-la? Esse foi um artifício retórico dele. Muitas teses de doutorado já foram feitas a respeito de como isso aqui é confuso e frágil. É uma argumentação frágil. Olha, eu faço porque eu posso. Se eu posso, eu estou legalmente legitimado. Nessa época o povo poderia tirá-lo do poder? Existiam vários pensadores que tinham teorias a respeito da resistência, direito de resistência. E às vezes recebe o nome de direito de revolução, teorias da resistência, teorias da revolução. Eu, basicamente afirmando que caso algum governante rompesse com as leis, ele passaria a ser ilegítimo. A maior parte das teorias de revolução fazendo isso. E o povo teria total direito de trocá-lo por outro, ou de reformular as instituições. A Revolução Francesa se baseou nisso. Olha, os monarcas e os nobres estão abusando do poder, vamos lá e vamos guilhotinar todo mundo. Outro exemplo, o Príncipe João da Inglaterra. O Príncipe João da Inglaterra também foi a mesma coisa. Inclusive criaram inúmeras lendas desse respeito. Robin Hood, por aí vai. A Revolução Francesa foi particularmente interessante, lembrando que o Baudin é francês, mas ele está um pouco posterior a isso. Perdão, não, ele não está. Não está, porque é 1700 e... Ele está bem próximo, ele está às portas da Revolução Francesa. O que acontece? Aparece um grupo de burgueses, de pequenos comerciantes, querendo instituir a monarquia, querendo instituir os nobres, porque eles estão cansados de pagar tributos e impostos para os nobres e também são cansados de não terem poder político real.
não terem, por exemplo, títulos para entrar nas assembleias, decidir as coisas. Eles fomentam uma revolta popular que acaba basicamente com guilhotina. Um líder popular chamado Robespierre chega lá e fala, olha, fulano de tal descumpriu a lei tal, vamos cortar a cabeça, corta a cabeça. Fulano de tal, você abusou do povo, corta a cabeça. Fulano de tal, você está agindo sem moral e sem ética, corta a cabeça. Sabe, cortando a cabeça de todo mundo. A guilhotina foi tão popular no período da Revolução Francesa que em determinadas fases tinha 3, 4 execuções por dia. O número de mortes excedia o número de dias do ano, se vocês tirassem a média. E o irônico é que um nobre, um barão, cujo nome não me recordo agora, antes de ser guilhotinado falou, Robespierre, o seu destino será o mesmo que o meu. E foi exatamente o que aconteceu. Ao fim da Revolução, Robespierre foi guilhotinado. E consideraram que ele abusou do seu direito de moralizar as instituições. Quase todas as revoluções sangrentas da história começaram com a justificativa de moralizar instituições. Quase todas. Olha, está tudo errado, as pessoas estão ouvindo música ruim, estão fazendo sexo do jeito errado, estão descumprindo as leis, estão consumindo substâncias ruins, estão louvando Deus errado. Vamos fazer o quê? Bom, vamos juntar um grupo, eliminar tudo que nós consideramos que seja o câncer dessa sociedade. Depois a gente reorganiza. É sempre a mesma justificativa. Foi assim com o Júlio César, foi assim com... Bom, o Júlio César não conseguiu se tornar o tirano, mas bem que ele tentou. Foi assim com Robespierre, foi assim com o regime militar do Brasil. E isso está sempre batendo a porta. Foi assim com o fascismo na Itália, foi assim com o nazismo na Alemanha, foi assim com o stalinismo na União Soviética. A história da humanidade não inova muito nesse terreno. Muda os personagens. Mudam os personagens e os locais. Outro ponto importante, as leis não podem limitar o poder do soberano porque isso invalidaria a própria soberania. Afinal, a palavra já está informando, soberano. Se ele é limitado, não se aplica. Perguntas, dúvidas, considerações, crises existenciais, debates, medo de aranhas e abelhas e afins. Seguindo, hein? Está todo mundo bolado naquele cantinho. Quais seriam as atribuições do soberano? Então, olha, ele não pode simplesmente ter poder total sem nenhuma atribuição que lhe dê a necessidade de exercer esse poder total. Correto? Primeira atribuição, nomear os magistrados e definir o ofício de cada um. Nomeia o juiz e nomeia os cargos públicos e define o que cada um vai fazer, quais são as atribuições do cargo. Segunda, promulgar leis, criar legislação. Anular leis, revogar legislação, declarar guerra. O poder soberano ele se caracteriza por ter o poder também de declarar guerra, de abrir um conflito com outra nação. Determinar a paz. Olha, não faria sentido você poder declarar guerra e depois não poder voltar atrás disso. Não poder encerrar a guerra. Então não é só iniciar, encerrar também. Julgar, em última instância, acima dos magistrados. Olha, temos um problema legal aqui. Fulano tal cometeu um crime. Os juízes vão lá, se reúnem, julgam, culpado. O soberano faz o quê? Ele pode dizer, não, vocês consideraram culpado, mas eu estou anulando a sentença. Dou perdão real. Está lembrando uma situação aqui do indulto. Indulto. É interessante que isso aqui é aplicado em alguns países até hoje. Nos Estados Unidos, alguns estados ainda possuem pena de morte. Quem pode revogar a sentença? O governador do estado. É muito frequente quando algum prisioneiro vai ser executado e as execuções elas não são mais tão frequentes hoje em dia, só em casos de crimes realmente que chocam muito a população. Leonardo morou lá, pode me falar
mais sobre isso. Qual estado você morou lá? Nova Jersey, Nova York. Nova Jersey, Nova York não tem essa pena, Não tem? tem pena de morte. Foi revogado. Mas tu viajou por outros estados. Quando o prisioneiro vai ser executado, fica a família dele, amigos, etc., em volta do presídio, fazendo manifestação, fazendo piquete, pedindo para que o governador conceda luto. E eles esperam até o último instante para que o governador pegue o telefone, ligue para a cadeia e fale: não, fulano tal está perdoado. Isso é interessante no sistema legal de lá. É o poder soberano. Ele julga em última instância acima do magistrado. Ele pode anular uma sentença. Agora, é para um caso específico. Os governadores lá não podem anular qualquer tipo de sentença judicial. Eles não têm esse poder. Estou errado? Você. É aquela é como os nomes. E outra atribuição importante soberana: ter o direito de vida ou morte sobre os seus súditos. Olha, não gostei de fulano, manda prender, manda matar. Fácil. Bota na guilhotina. Percebe a acumulação de funções? Ele acumularia funções de executivo, de legislativo e de judiciário. Esse tópico Henrique VIII foi bem. Como? Henrique VIII foi bem esse tópico. Henrique VIII. Exatamente. Henrique VIII, vocês conhecem a história? Existe uma série de TV chamada The Tudors, que conta a história dele, desde o início. Oi? Muito bom. Foi uma série muito bem feita. Eu não lembro qual emissora, não sei se foi a HBO, que decidiu produzir. Eles chamaram vários historiadores para fazer de fato um negócio fiel, que tivesse talheres adequados aos da época, vestimentas adequadas da época, arquitetura. Foram bem cuidadosos na produção da série. E conta a história do reinado de Henrique VIII. Foi um rei britânico. Ele vivia numa séria crise, porque os franceses estavam à porta tentando tirar o poder real, o Papa estava à porta tentando tirar o poder real, os espanhóis, o Sacro Império Romano Germânico, e ele não tinha herdeiros. Então ele estava com um problema muito sério na mão. Ele começou uma série de reformas nas instituições inspirado pela leitura do Príncipe de Maquiavel. Ele, ok, então vou assumir o poder para mim e vou tomar o controle desse negócio. Ele foi amigo de Thomas More, outro filósofo muito importante dessa época. Thomas More chegou a ser conselheiro dele, chegou a exercer funções públicas. Eles eram amigos mesmo. Amigo pessoal, eu acho engraçada essa expressão, porque não existe um amigo que não seja pessoal. Mas, enfim. E no final, inclusive, o Thomas More tem um destino muito triste por ter perdido o favor do rei. O rei, ele tinha um problema com a sucessão. Ele não tinha filhos legítimos, porque ele tinha se casado com uma princesa espanhola um pouco mais velha do que ele. Aí os historiadores debatem se o problema era a fertilidade dela ou dele, porque ele teve filhos com outras mulheres, mas também teve dificuldade de ter filhos com essas mulheres. Ele se apaixona por uma mulher chamada Ana Bolena, que se torna amante dele. Na verdade, ele foi amante de todas as irmãs Bolena. Mas a Ana Bolena se destacou. Era comum nessa época as mulheres tentarem de toda forma seduzir um nobre, porque elas subiriam de vida. E ele faz de tudo para conseguir o divórcio com a rainha, como até hoje, né? Até hoje em dia. Ele tenta de qualquer forma anular o casamento dele com a rainha. Ele tenta e abre processos judiciais. E só quem podia anular a união era o Papa. E o Papa, com uma crise política muito séria, preferia não anular a união, justamente porque o governo espanhol o apoiava. Então ele ia anular o casamento de uma princesa espanhola com o rei da Inglaterra de jeito nenhum. Ele não está louco, ele não vai perder aliás. O que o Henrique VIII faz? Qual a solução que ele arruma? Ele cria a própria igreja. Ele separa a igreja da Inglaterra da igreja católica romana.
ele afirma, olha, o Papa não tem legitimidade aqui. O chefe da igreja agora sou eu. Já que sou eu mesmo anulo meu casamento. Fim de papo. Resolveu o problema. É claro, ele não faz só por isso. Ele também tinha um sério problema com o cardeal que vivia interferindo na política dele. Inclusive, presume-se que ele pudesse ser espião dos franceses. Foi o jeito de Henrique VIII eliminar esse cardeal. Ele não podia simplesmente mandar prender o sujeito se ele estava submetido à Igreja Católica. Mas se o poder político na Inglaterra não dependesse mais da Igreja Católica, ele podia mandar prender o sujeito. E foi o que ele fez. Esse cardeal se suicida na prisão. Enfim, dúvidas, questões, considerações, debates, crises existenciais de vocês? Sim. Talvez eu tenha perdido, mas o que justifica o rei ou o monarca? É filho de um outro rei? Não sei. Direito divino. Direito divino. Ele é instituído pela vontade de Deus. Bom, tem que ter um papa, um padre, um religioso para dizer, esse é o rei, esse é o monarca. Não necessariamente. Lembra da aula passada? O Dante? O Dante não afirma que o poder do monarca, ou do imperador, no caso, que é um velho que atua sobre a Europa inteira, ele não depende de nenhum vigário de Deus, não é essa frase que ele usa? Então, o poder do imperador depende diretamente da divindade, mas não dos seus representantes terrenos. Na verdade, o Dante coloca os dois, o Papa e o Imperador, no mesmo nível de poder. Ambos são instituídos por Deus e são iguais, não em funções, não em atribuições, mas em precedência, digamos assim, legitimidade. O Botan segue o mesmo raciocínio. O Botan segue exatamente o mesmo raciocínio. Olha, não depende do Papa instituir ou legitimar a autoridade monárquica. Ela já é instituída por vontade de Deus. Como é feito? É uma das questões de aberta do pensamento dele. Ele não tenta justificar muito isso. Ele simplesmente segue o que era falado na época. Olha, a autoridade do rei depende de Deus. Claro que isso gerou problemas na prática. Imagine dois nobres, dois príncipes diferentes disputando uma mesma região. Como aconteceu entre França e Inglaterra em relação à região da Normandia. O que aconteceu? Olha, o rei da Inglaterra fala, meu antepassado fulano de tal, 5 gerações adiante, era o dono dessa terra. Portanto, a terra pertence ao meu reino. O rei da França virava e falava, não, meu antepassado tal, não sei quantas gerações atrás, era o legítimo rei dessa terra. A terra pertence a mim. E os dois ficavam naquela lenga-lenga, não tinha forma de mediar isso. Na prática, os reis sabiam que não era por isso. Que não era a autoridade divina que os legitimava. Que era, claro, a procedência de família, de posses, de exércitos, de conquistas. Eles tinham plena consciência disso. Mas para uma população profundamente religiosa e supersticiosa, porque o povo na Idade Média era supersticioso, Acho que é o principal foco isso aí, né? Superstição. eles tinham que se legitimar como favor divino. E eles abriam muitas brechas, não só na Idade Média, na Renascença também, para essas superstições populares. Eles tinham conselheiros que eram oráculos, coisa que a igreja em si não levava a sério. A igreja católica ela rejeitava esses rituais que vinham do paganismo. Mas os reis abriam brechas para isso. Sim. Eles iam se benzer, faziam feitiços para ir para a guerra, coisas do gênero. Para quê? Para agradar a população. Para manter esse favor popular. Então, a legitimação, no âmbito intelectual, ela era a favor divino. Mas na prática, não era bem assim que acontecia. Era mais ou menos a mesma legitimação que você tenta fazer hoje. Medidas populares, conquistas. Sempre foi assim. Desde os gregos, desde os persas. Sempre foi. Mais considerações? Gente que pluma morta. Bom, quem é esse soberano? A principal marca de uma república, que é o direito da soberania, não pode estar nem subsistir, falando propriamente, senão uma monarquia.
pois só um deve ser o soberano da república. Ok, está defendendo o governo monárquico então. Se são 2, 3 ou vários, ninguém é soberano, visto que não se pode dar nem receber a lei de um companheiro. Lembre-se da diarquia de Esparta. Você tinha 2 reis, um com poder de veto sobre o outro. Ora, se eu posso vetar a decisão do meu colega, ele não é soberano. Se ele pode vetar uma decisão minha, eu não sou soberano. Mesma coisa com os cônsules romanos. 2 cônsules que detinham o poder de império. Um podia vetar a decisão do outro. Ora, mesmo caso. Então, se são 2, 3 ou vários, como seria no caso de um senado, de um colegiado de líderes, uma junta militar, por exemplo. São vários generais que decidem as coisas. Ou no caso de uma democracia, ninguém é soberano. Afinal, o poder de um está limitado pelos demais. Percebam nisso aqui também uma crítica às constituições mistas. Aquilo que o Cícero defendia, se a constituição mista ela é virtuosa justamente porque um grupo limita o outro e ninguém tem plenos poderes, então ninguém pode se tornar tirânico, o Baudin está falando exatamente o contrário. Ela não funciona porque ninguém pode exercer poder absoluto. Se ninguém pode exercer poder absoluto, o Estado é fraco. Não é nem porque não pode, porque não tinha. Eu acho que o Baudin fala que simplesmente não havia poder absoluto. Não havia. Nesse regime, por exemplo, de Cícero, do governo misto. Não haveria. Em termos de contexto histórico, todos os pensadores renascentistas eles estão preocupados com a unificação dos reinos europeus. Porque a Europa se fragmentou por completo depois da queda do Império Romano. Vários nobres, vários donos de terras. Os reis, durante boa parte da Idade Média, tiveram função meramente ritual. Eles, você vai lá, paga o tributo, fala para o rei, como você é magnânimo, isso e aquilo, mas no final das contas quem manda na sua terra é você. Ele não tinha muito poder político. E os pensadores renascentistas, no final da Idade Média e no início da Renascença, eles estão preocupados em unificar esse poder. Eles estão preocupados em eliminar essa difusão, esse grupo de republiquetas de pequena extensão territorial, de pequeno poder político, que vivem em guerra umas com as outras. O problema todo deles é justamente por esse de promover a paz. Porque já estão cansados da guerra de senhores feudais. Não tinha nem unificação de moeda nessa época. Não, a moeda mesmo era terra. Era de metais preciosos. E às vezes alguns produtos, especiarias, sal, açúcar. Açúcar era muito valorizado. E como eles não tinham bom acesso ao açúcar de cana, eles usavam açúcar de beterraba. Existiu um caso, um casamento de um nobre espanhol, em que o Sacro Imperador Romano Germânico deu de presente de casamento um saquinho de açúcar. Desse tamanho. Foi o presente mais caro da festa. Açúcar de cana. E era açúcar de verdade. Então, o que era considerado moeda lá era o produto. Na Renascença, as coisas começam a mudar de figura. Elas começam a mudar de figura por quê? Porque começam a surgir bancos, grandes comerciantes que contratam mercenários. Mercenários se tornam exércitos permanentes. E os reis eles vão tentando assumir o poder de volta. Aí, é claro, existem duas narrativas diferentes. Existe a narrativa histórica da esquerda, que é o quê? Os comerciantes, os burgueses, para limitar o poder dos nobres, dessa miríade de nobres, desse enorme número de nobres que viviam brigando entre si, começa a financiar os reis, de fato, aqueles que tinham legitimidade ao trono, para que eles se tornem mais poderosos que os nobres e consigam limitá-los, fornecendo assim um ambiente mais propício aos negócios. Essa é uma narrativa. É a narrativa normalmente ensinada por historiadores de esquerda. Por quê? Porque isso coloca a burguesia como motor de todo esse movimento absolutista. Aquela burguesia que depois, pelas teses marxistas, tem que ser derrubada para trazer um mundo mais justo. Existe a narrativa da direita, que afirma o quê? Os próprios nobres, percebendo o aumento de poder de nobres vizinhos e da própria burguesia,
começa a ceder mais poderes aos reis legítimos, por uma questão de defesa, por uma questão relativa à guerra, ao conflito. Porque o rei poderia protegê-los melhor. Em determinado momento eles perdem o controle de quanto poder estão cedendo e acabam se tornando, de fato, menos importantes do que os reis. Interessante nessa primeira de esquerda, que na classe burguesa, por exemplo, eles tinham dinheiro, mas eles também tinham que conquistar, né, a simpatia do povo, conquistando também. Como se fosse para legitimar, comprando títulos de nobreza. Comprando títulos de nobreza. Mas a venda de títulos de nobreza, ela começa a ser mais escancarada depois das grandes navegações. Antes das grandes navegações, ela vem menos frequente. Existia. Porque se você tem dinheiro, mas não tem o seu sangue, vamos chamar assim, Exato. né, não adianta. Não adianta. E se você não tiver o título de nobreza, você não tem mecanismos legais de possuir um exército. Só os nobres podiam. Só os nobres tinham direito a ter armas, a ter soldados e por aí vai. É interessante que tudo isso coincide com o surgimento de exércitos permanentes. Que até então os exércitos eram de camponeses. Você pegava um grupo de camponeses quando o seu território estava ameaçado, dava armas a eles, pouquíssimo treinamento e falava, ó, vai lá, marcha lá por mim. O camponês ia, porque ele não tinha muito mais o que fazer, afinal de contas. Agora, interessante nas duas narrativas diferentes é que em ambos os casos os nobres perdem poder e os reis assumem. O que difere de uma narrativa para outra é quem empoderou o rei. Na narrativa da esquerda são os burgueses que empoderam o rei. Na narrativa da direita são os próprios nobres. Eu, particularmente, acho o segundo caso menos provável. Porque você irá ceder poder voluntariamente para alguém, se você não tiver nenhum ganho com isso. Não, mas o ganho é a defesa. Fraco, porque se era todo mundo fragmentado. Outra coisa interessante, uma narrativa não exclui a outra. Os dois processos podem ter ocorrido simultaneamente em regiões diferentes. Suponhamos que os nobres de uma determinada região tenham... Suponhamos que os burgueses de uma determinada região tenham empoderado o príncipe, o rei, o imperador, para facilitar os negócios. Os nobres de outra região vizinha, preocupados com o aumento de poder real, empoderam o rei. É possível que as duas estejam corretas. Isso é viável. Questões? Perguntas? Nada? Bom, o poder soberano, por mais que ele não esteja limitado por outros poderes e nem pela lei, ele tem sim limitações. Do contrário, você está abrindo brecha para um tirano. Como evitar que esse monarca se torne um tirano? O poder soberano está limitado às leis naturais e às leis divinas. Cara, como assim? As leis naturais são as leis existentes na natureza. Os medievais e os renascentistas acreditavam, inclusive, que o próprio Deus legislou como a natureza ia funcionar. Por isso eles chamavam de leis naturais. As leis da natureza. O irônico é que os cientistas carregam até hoje essa terminologia. Embora a descrição do que seja uma lei natural seja um pouco diferente. Elas são anteriores ao soberano. Ora, existem desde sempre. A gravidade existe desde sempre. O fogo sobe desde sempre. A água cai do céu desde sempre. Então as leis naturais são precedentes. Elas são anteriores à lei do soberano. Elas limitam o soberano. Você deve obedecê-las. E sendo o soberano súdito de Deus, empoderado pelo próprio Deus, pela própria divindade, as leis divinas são superiores a ele. Entendam nesse caso aqui, do Jean Baudin, lei divina, como as normas da Bíblia, as normas que a Bíblia prega. Então o soberano está limitado a obedecer a divindade, seja nas regras morais, seja nas regras de fato do funcionamento do mundo.
Interessante que para um medieval ou para um renascentista, as leis naturais, elas não se limitam só ao funcionamento da natureza. Eles consideram, por exemplo, que incesto, homicídio, eles rompem com a lei natural. Por quê? Ora, toda criatura deseja viver. Então, acabar com o desejo de viver de outra criatura se enquadra como uma ruptura com a lei natural. Também com a ruptura da lei moral divina revelada na Escritura. O suicídio, ele rompe com a lei natural, porque toda criatura merece viver. Logo, você não deve acabar com sua própria existência. Incesto. Eles consideram, olha, o incesto é errado, por quê? Porque não é natural cometê-lo. Você não vê as espécies por aí fazendo isso. É interessante que a observação deles era bastante limitada. Embora tenha sido, né? No início. No início da criação. Depois do dilúvio, teve que começar ali. Né? É interessante que há teólogos, isso é um argumento muito usado por descrentes e por críticos das religiões cristãs. De que, olha, depois do dilúvio tinha lá só Noé e sua família e tal, então, para reproduzir, teve que fazer assim. Mas os filhos de Noé levaram as esposas. Então, esse é o primeiro ponto. Aí alguns criticam com a história de Caim e Abel. Ora, se só existiam lá Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. Ora, tem que reproduzir de alguma forma. O que houve? Incesto com a mãe? Na verdade, não. Porque pela narrativa, tem toda aquela história de Caim expulso, encontra cidades. Ora, se ele encontra cidades, havia outros povos no entorno. Então aquela narrativa da história do povo judeu. E não de toda a humanidade. Enfim, deve. Logo fala que Adão e Eva tiveram 7 filhos. Sim, mas só menciona os dois. Aí, quando foi punido, ele foi expulso com a irmã. Adão deu a irmã. É o que diz na Bíblia. Gênesis diz. Está escrito que ele é expulso e ele encontra sua mulher no caminho. Está escrito Sim, isso. ele encontra cidades. Ele encontra cidades. Mas enfim, isso é matéria de teólogos. Eu não sou teólogo. Mas os medievais e os renascentistas, eles são muito preocupados. De um para outro, as definições de lei natural e lei divina variam muito. Em alguns casos, como no caso do Baudin, as duas terminologias são quase que equivalentes. Em outros casos, como no Tomás de Aquino, elas são bem distantes entre si. Tomás de Aquino fala de 4 tipos de lei: lei revelada, lei positiva, lei divina e lei natural. São 4 categorias bem diferentes. O Baudin já está usando lei natural e lei divina quase como a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, o soberano está limitado a elas. Afinal, se quem lhe deu esse poder soberano, poder monárquico, foi Deus, ele não pode estar acima. Ele não pode romper com as regras que Deus lhe impôs. Então, a única coisa que limitaria esse poder soberano seria aquilo que a divindade determina. E, segundo Baudin, o desrespeito a essas leis divinas e as leis naturais é aquilo que caracterizaria um governante tirânico. Quando que você percebe que um monarca se tornou um tirano? Quando ele começa a romper com a lei divina. Ainda assim, apesar disso, o povo e outros agentes sociais não podem julgar o soberano por sua conduta. Porque isso seria uma afronta ao próprio conceito de soberania. E o Baudin chega a dizer que a punição correta para isso seria a morte. Seria a execução. Então a população não teria direito de revolução, não teria direito de revolta. Mesmo se o governante for tirano. Porque isso acabaria com o próprio conceito de poder supremo que o governante deveria ter. Essa é uma aporia importante do pensamento dele. Esse poder tem que ser tão grande que nada pode contestá-lo. Ainda que ele esteja excedendo os seus limites. Ainda que ele esteja excedendo os seus limites naturais e divinos. Nada pode contestá-lo. Por quê? Porque isso traria caos social. Isso tornaria todas as monarquias, todos os estados frágeis. Eles seriam frágeis se qualquer um pudesse chegar lá e contestar. Pudesse chegar e dizer, não, você não está obedecendo às leis divinas, vamos
depô-lo, cortar sua cabeça e colocar outro no lugar. Não, quem colocou ele lá foi o próprio Deus. Então só o próprio Deus pode tirá-lo de lá. Seria como desafiar Deus. Exato. E o povo não tem esse poder. Questões. Por mais que ele tenha formulado o conceito de soberania, você percebe que ele formulou com algumas falhas no processo. E as falhas dele são problemas de lógica. É um problema lógico. Olha, o poder é absoluto. O poder é supremo, ele é ilimitado, ele é soberano. Se ele é, nada deve poder interferir com isso. Se alguma coisa interferir, não será ilimitado e absoluto. Mas espera aí, se a pessoa que detém esse poder exceder suas atribuições e começar a fazer besteira, ora, nada pode contestar, senão o poder deixa de ser absoluto. E para salvar a categoria que ele mesmo estabeleceu, ele elimina o direito de revolução. Porque, do contrário, ele entraria num paradoxo. Ora, então, se o povo pudesse contestar, esse poder não seria tão absoluto assim. Para evitar o paradoxo, ele elimina essa parte. Ele prefere eliminar a questão como um todo. É um problema de lógica. Perguntas? E aí, como explicar a existência de outros reis, de outros monarcas? É aí que ele se contradiz pra caramba. Exato. Mas é que tá. Ele abre uma brecha no sentido de dizer que todo monarca é instituído pela divindade. A gente pode dar um exemplo também desse poder, aqui a derrama aqui no Brasil, né? Com o Joaquim Tiradentes, né? E os seus colegas, sendo que o mentor, o Tiradentes, foi degolado porque era o pivô da Exato. Ninguém contesta. Vocês devem se lembrar do Luís XIV, Letá, Semoá. O Estado, sou eu. Ninguém contesta. Por que ele é o Estado? Ora, ele cria as leis, ele revoga as leis se quiser, ele julga em última instância. Não gostei dessa decisão judicial, vou aplicar outra. Vou endurecer a pena. Não, te dou o perdão real. Pode julgar, pode declarar guerra, pode decretar paz, pode fazer o que quiser. Aí eu pergunto, vocês consideram essa formulação do Godin aceitável? Ela é logicamente coerente. Percebam que ele estabelece que é um tipo de poder que não pode ser limitado. Então ele constrói toda a argumentação dele em cima dessa limitação, da não existência dessa possibilidade de limitação. Vocês consideram isso adequado? A suposta liberdade que a gente vive hoje, acho que seria improvável. Né? Improvável. Porque a gente está querendo uma coisa maior do que isso. Um argumento que ele utiliza é de que todos os povos, em momentos de crise, eles apelam para uma monarquia ou para uma tirania. O que demonstra que o governo de um homem só, ilimitado, é o mais natural possível. É aquele ao qual as pessoas mais se adaptam. Ele é parte da lei natural, ele é parte da lei divina. E é claro, ele também usa toda uma argumentação bíblica em cima. Ele vai falar, né? Deus, os anjos, exato, uma hierarquia celeste perfeita. Exato. O próprio Deus seria o rei de todo o cosmos, na visão dele. E ele usa exemplos dados da Bíblia, como por exemplo, o reinado de Davi, o reinado de fulano, o reinado de ciclano. Logo, para ele, o mais natural e o mais divino é uma monarquia absoluta, ilimitada. Só que eu pergunto para vocês concordam com essa argumentação? Vamos analisar por partes. Todo povo, quando se sente ameaçado, sente que suas instituições não dão conta, ele apela ao totalitarismo? A um governante único? Tendo o totalitarismo aí destituído por sua carga negativa. Ele apela ao governo de um só? Como, Tereza? Ele cria um conselho, um grupo ali, temporariamente, para ajeitar tudo. Para administrar, até que se possa regulamentar uma nova forma de governo. É uma visão. Você pode citar exemplos históricos?
As constituintes, por exemplo. Os constituintes, muito bom. Alguém quer argumentar em cima? Concordando, discordando? Yasmin, está tão calado hoje. Eu acho que parte para o totalitarismo. Por quê? Exemplos mundiais. Sítios. Ah, meu Deus. Aquele homem lá. Esse mesmo. Sim, ó, ela sabe. Não, mas ó, também, pode ser também. Você está falando da questão do governo se tornar cada vez mais totalitarista, etc e tal. Nesse jornal que vocês falam, ele está falando que antes até das manifestações da Copa, o governo já está tomando medidas preventivas que anulam o direito do povo de ir às ruas. Por exemplo, hoje vai ter uma manifestação, não só no Brasil, mas em outros países também. E o Superior Tribunal de Justiça, ele fala que a cada dia a Polícia Federal vai poder ser multada R$200 mil se fizer qualquer tentativa de greve. Então, assim, o governo, voltando ao totalitarismo, uma pessoa só, para as pessoas seguirem, é muito mais fácil do que você juntar como que é? Um grupo. Um grupo, por exemplo. Então, você tem as ditaduras que eu digo não no sentido da palavra, mas, por exemplo, igual o Getúlio Vargas, que você toma o poder e etc e tal, toma para si as responsabilidades. Eu acho que é isso. Quando se declara estado de sítio também, né, que o governante pode ter plenos poderes para determinar o fim ali do conflito, então assim seria muito mais simples. Eu também vejo como o único líder. Seria muito mais simples uma só opinião ser seguida e uma única conclusão, ao invés de um debate que levaria muito mais tempo. Leonardo. Eu acho que é um condicionamento, como posso dizer, uma consciência coletiva que todo mundo, num período de crise, é levado a acreditar no Messias, no alguém. Eu acho que isso é mais produzido. As pessoas interiorizam isso em todos os âmbitos de toda a história. Acho que você sempre vê exemplos de uma crise, as pessoas sempre procuram aquele ou aquela pessoa ou aquilo que vai ser aquela redenção. Eu acho que é difícil você também dizer até que ponto isso foi condicionado nas pessoas ou é natural. Mas é como eu vejo, num determinado de crise, aquilo que está fora da sua potência de ser realizado por você espera em outro. Mas você tem o caso de Dom Pedro, por exemplo, na monarquia, como ele tem o caso de Dom Pedro, por exemplo, que ele conquistou, né, acabou criando um poder moderador, na verdade era absoluto para ele. Sim. Ele pegava as leis, né, o próprio senador fazia, o próprio juiz determinava e ele desfazia. Até que houve o conflito com o Banco Falso, que criou a lei dos meninos até citaram, e acabou destituindo. Aí virou uma república. E validou uma Constituição? Validou de 1836. Mas vamos focar na questão que vocês três trouxeram. É natural buscar um governante único ou é condicionado? Natural. O ser humano precisa se apegar a alguma coisa superior para continuar seguindo. Acho que isso é até uma das teorias da religião, da criação. Algumas correntes teológicas pregam isso. E aí até esse pessoal que fala de se apegar a uma questão divina, eles explicam até por que quando tem a relação do pai e da mãe, sempre tem um que é o que a criança teme. Então, assim, por mais que você tenha duas pessoas que legalmente têm os mesmos direitos, tem uma que você vai temer e que você vai obedecer de uma forma diferente. Então, assim, o ser humano ele tende a isso, desde o início. Já disse também que não pode ser qualquer um, tem que sobressair, tem que descontar. Alguém tem que... Vamos levar isso para o âmbito social, necessariamente isso ocorre no âmbito político? O político ocorre com o verso, para atender uma coisa. O que você acha? Agora, igual ela estava falando que é meio que o ser humano sente essa necessidade, né, de ter alguém. E como o Rubens falou também, tem que ser alguém que tem essa capacidade de
se destacar, ter esse lado mais. Eu não sei dizer a palavra assim certa, mas tem que ter. Não é qualquer pessoa que tem esse potencial. Né? Mas também eu acho pelo lado que, vamos supor, hoje, que as pessoas já têm. Não sei se, vamos supor, se instituísse um governo como esse no Brasil hoje. Porque as pessoas já estão mais aptas a questionar, a querer ter um governo totalitário hoje, eu acho que seria meio que inviável, porque as pessoas já têm esse senso de liberdade. Então, romper com isso hoje eu acho meio impossível, mas é igual eles estão falando. Até que ponto, né, essa crise iminente, ela não é também mentirosa, manipulada para você lançar a mão dessa necessidade do ser humano de ter uma pessoa que o governe. Acho que você tem que procurar levar o foco de discussão para esse lado. Que pode ser mentira, né? Está acontecendo uma guerra, alguma coisa, inventa alguma coisa para se legitimar o poder de um soberano. Não só se essa vontade do ser humano é natural, mas até que ponto a constituição social do momento é condicionada a você poder lançar a mão disso e ter um poder soberano em cima das pessoas. Então já temos duas novas questões. Eu só quero fazer um gancho nele aqui, por favor. Né? Sim. Aí você volta lá no início. Então, você volta lá na questão não saindo da questão do governo, mas voltando na questão do homem, né, do dom, porque você tem a questão das almas, das pessoas que têm aquela coisa natural, um para as matemáticas, outro para as artes, outras para cada, por exemplo, essa parte da política. Então, isso vai ficar evidente na pessoa também. Isso pode influenciar nessa tomada também. É uma visão possível. Aquilo que ela disse me trouxe um questionamento à mente. Ok, talvez seja improvável porque as pessoas não topariam esse tipo de autoridade suprema. Mas esse tipo de autoridade suprema necessariamente é negativa? Ela não poderia ser positiva? O Baudin está colocando como algo altamente positivo. O que você acha? Eu achei bem interessante a frase dele, inclusive, juntando com a da Luna, de que é improvável, né, que seria inaceitável pelo mundo que a gente vive hoje, por conta de já ficar acostumado com a humanidade. Eu já peço que não, sabe? Eu acho que uma pessoa com um alto poder de persuasão e um discurso extremamente carismático é capaz de convencer uma população mesmo acostumada com liberdade. Até porque é o que a gente vê hoje, né? Muito, assim. Cite exemplos. Exemplo de discurso carismático? Pode ser exemplos históricos. Hitler é um exemplo de um discurso extremamente carismático que conseguiu movimentar uma população e dizimar a outra, né, em índice de desenvolvimento, né, era o que ele colocava. Eu vejo que é possível, sim, independente do ano que a gente está, no contexto que a gente esteja. Quando eu falo que é pouco improvável, eu penso assim, que uma pessoa, lógico que pode conseguir uma boa parcela, mas não vai conseguir o todo. É impossível você agradar hoje todos os tipos, de todos os públicos, então trazer uma massa, sim, com certeza. Você vai criar um inimigo comum nessa massa. Agora, persuadir todo mundo e atender todas as necessidades, sim. Ou pelo menos a esmagadora seria, né? Mas é difícil, né, você persuadir todo mundo. Acho difícil a gente citar um exemplo de que tem a persuadir toda. E nem é necessário persuadir todo mundo, porque existe um grupo dominante na sociedade. Então, persuadindo aquele grupo dominante e influenciador, a sociedade toda, ele vai acabar direcionando a discussão, às vezes não é nem, o ponto de vista não é nem comum, mas cada líder influenciado por aquele denominador comum ali, ele vai espalhar de acordo com os grupos de interesse. Mas eu acho que isso pode causar também medo. Às vezes a pessoa, no caso Hitler, muitos tinham medo disso. Então, ninguém se manifestava. Tinha muitas pessoas que eram contra aquilo, mas que por saber da repressão não iam se manifestar. Então, talvez
todos apoiem, mas com certeza vai ser por medo, que muitos não vão se manifestar. A Débora tinha levantado a mão também. Eu acho que não exatamente dentro desses moldes de soberania ditos por Jean, mas eu vejo os Estados Unidos como, de uma certa maneira, soberano. Porque eles entraram no Iraque, fizeram o que fizeram lá dentro, justificando, né? E, assim, com bombas e etc., né, que tinha lá no Iraque, nunca foi encontrado. Eu acho que, minimamente, diminuindo um pouco, né, esse imperialismo, essa soberania que essa nação tem sobre o restante do mundo, eu acho que acontece. Eu não acho que possa deixar de haver um soberano, porque, por exemplo, o Brasil inteiro, eu sou da época que Lula se candidatou a primeira vez, esperava o Salvador. Se ele tivesse sido um pouco mais carismático, um pouco mais envolvente, quem garante que ele não seria o imperador do Brasil? Ele poderia ter sido, sabia? Mas a burguesia não deixou. Mas é claro. Porque existe uma dominação. Né? Mas quando você fala dos Estados Unidos, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Você está falando que esse povo, enquanto grupo, exerce um poder similar a esse. É. Ok. É uma acepção diferente da do Godin, que estaria concentrada no único indivíduo. Posso falar um conceitozinho aqui do Império da Banana? Pode, mas ela tinha levantado a mão. Vai lá. Mais ou menos o que ela falou, assim, que é muito relativo a questão de uma pessoa só estar no poder, de uma massa, por exemplo, os Estados Unidos, ele como um todo, e querendo ou não, os outros países se gostam, não, mas assim, estão subordinados aí. Então, é questão assim, até onde a gente naturaliza um padrão pra gente. Porque, por exemplo, vamos colocar, a gente nasce num sistema que a gente tem um presidente, que ele é como se fosse soberano pra gente, porque ele está ali governando, ordenando a nação. Mas ao mesmo tempo a gente tem um país que ele de certa forma também ordena as outras nações. Então, até onde que é natural? O que é realmente natural? E as instituições pan-nacionais, como por exemplo a ONU? Mas são subordinadas a quem também? É isso aí, por exemplo. A saúde. Tem várias nações? Tem, mas qual é a nação que está mais Quem tem atrelada? poder de veto? Rubens. Do Império da Banana. Se a banana jogada a Daniel Alves não provocou uma guerra. Se for jogada ao Obama. Também acho improvável provocar uma guerra. Frutos não costumam fazer isso. Talvez legumes. Pessoal do cantinho escondido. Manifesta. Antônio, o que você acha? Nada, gente. Washington, William. Não. Carla, você não falou hoje. Na hora que eu falei que alguém tem que falar alguma besteira, o senhor falou. Você falou besteira, falou de Deus, pra mim tá ótimo. É isso mesmo. É só falar, né? Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Falou de Deus, pra mim tá bom. É isso aí. Mas sobre a questão política, o que você pensa? Ah, professor, eu não tô pensando nada, tô muito sono. É fácil, repasso? Eu passo. Mais alguém quer desenvolver raciocínio aqui, a tese, Vamos falar sobre direito de revolução, então. Suponhamos que seja viável, como alguns de vocês colocaram, um governante se tornar absoluto e exercer esse poder supremo. Oi? Calma. Um único indivíduo concentrar todas as funções do Estado. Mais exemplo de uma ditadura mesmo.
Agora, suponhamos que um único indivíduo consiga fazer isso sem outras instituições interferirem no poder dele. E o direito de revolução, como fica? Suponhamos que ele comece a efetuar ações que seriam contrárias à lei natural. Vamos usar o próprio termo do Baudrillard. Eles acreditam que o direito de revolução está pressuposto ou não? Será que a coluna Prestes entra nesse caso? Começou, mas não chegou a um... Ele contestou um tipo de governo, né? Mas só que ele não chegou a análise. Mas você acha legítimo essa contestação? Bom, pela época não vivia a época praticamente, né? Ele só tem fatos, né? Mas o conceito de contestar. Porque afinal, se o povo puder contestar esse poder absoluto, ele não é tão absoluto assim. Tanto é que ele achou seguidores, né? Senão ele não... Mas vamos trabalhar o conceito. Você tem o poder concentrado em um indivíduo. Suponhamos que seja uma monarquia mesmo. Suponhamos que você tenha um governante extremamente virtuoso, que faz tudo de bom e de melhor para o seu povo. Em seguida, ele é sucedido por um governante tirano. O povo tem esse direito de tentar destituí-lo do poder, porque afinal, se ele fizer isso significa que o poder daquele que o precedeu não era tão absoluto assim. Afinal, o povo teria tido o direito de contestar. Pode dar um exemplozinho nosso aqui, da ditadura civil militar? Claro. Estava apoiado em toda a sociedade civil, né? Mas passou um tempo, a maior parte dessa sociedade civil estava contra a ditadura. Meus filhos tinham razão, era fácil de levar. Nossos filhos estavam com a razão. Você quer que aquela forma de governo não é boa. Vamos deixar para passar. Fala. Conceitualmente parece contraditório, mas acho que até a própria noção de conceito atemporal, ela é infecunda. Você tem que contextualizar as circunstâncias no tempo e no período social da época. Esses tipos de governo foram muito comuns, mas a partir do ponto que os filhos desses governantes virtuosos passaram a não ser virtuosos, passaram a fazer besteiras, entrar em guerra e levar as mazelas para o povo, houve a demanda de se destituir esse tipo de poder e fazer um outro, mas sempre levando em conta a virtude como principal característica de um governo, de um governante. Então você tem que estar sempre vendo o contexto social e histórico para você lançar em cima disso uma crítica. Yasmin, O quê? você fez assim. Fala um pouco. Ah! Não, não é Foucault, não. Isso está acontecendo na Coreia do Norte. do Norte. Que tinha o pai e aí o filho entrou já fazendo um monte de besteira, meio terrorista e tal, ameaçou jogar bomba. E aí o pessoal falou, maneira, porque senão todos os olhos estão em cima de você. E aí começam a criar certos tipos de humanização a ele. Por exemplo, faz um casamento e aí ele se torna um pouco mais humano, ele sorri numa foto e tal. A princípio ele era uma pessoa extremamente negativa, mas aí agora as pessoas já estão até... Sim, ele continua sendo, mas aí as pessoas falam, não, ele é humano e tal, ele erra, aí bota a foto do cara na Disney, é meio bizarro, assim. Mas é mais ou menos. Acho que ele libera o pessoal a cortar o cabelo igual dele, né? Tem um negócio assim, pode né? cortar o cabelo. Mas isso foi claro. Isso foi uma notícia falsa que espalharam, coisa do cabelo. Fala, Eu acho que quanto ao direito de revolução que você estava falando, chega ao ponto que o Jean Baudrillard chegou, que é a questão de quando tem esse direito em relação ao soberano, não há soberania e também assim, tendo o pressuposto de que o soberano é aquele que é o que teve o direito divino de estar ali, o mais virtuoso, o que tem o caráter para governar aquela nação, a punição seria mesmo a morte, que não teria então um direito de revolução, seria a eliminação. Você está indo contra os direitos naturais, você está indo contra o direito divino, você não fez o que você era para estar fazendo, então você merece a morte, não a destituição. Seu papel na Terra já não está sendo cumprido. Então, por isso, acaba chegando à mesma conclusão, assim.
Eu entendo. O problema todo do Rosan, onde ele entra em contradição, é como, suponhamos que o governante ele infringe a lei natural e a lei divina. Como ele será punido por isso? Porque se ele se mata ou ele é morto, vai contra a lei divina também, natural. Exato. Mas aí ele tem os mecanismos que controlam o governo. Foucault fala isso. O soberano detém esse O soberano detém, por exemplo, Exato. os meios de manutenção do governo. Você tem o exército, você tem a própria igreja, os hospitais, as escolas. Tudo isso, quando existe um governo soberano, trabalha a favor do soberano. Então, como você criar uma massa que vá contra, se todas as vertentes do governo estão a favor? Então, até que ponto que cria-se isso? Por exemplo, tudo bem, você pode fazer uma revolução, mas você vai ser morto. E aí? Vai fazer? Exato. Tem que assumir o risco. Bush falando de Saddam Hussein, o mundo ficou muito melhor sem ele. Ele não fez falta ainda. Também acho. A mim não fez diferença. Sim. Mas eu acho que ele dá tanto argumento para o soberano se tornar um tirano, ele dá tanta viabilidade, tanta legitimidade à ação do soberano, que eu acho que inevitavelmente ele vai se tornar um tirano, porque é tanto poder que é Tão concentrado, tão ilimitado e ainda com esses mecanismos de coação para que não haja revolução, com certeza caminha para a tirania. É humanamente impossível, né? É impossível. Porque o ser humano já está de querer. Então, eu vou propor uma questão para vocês pensarem até a próxima aula. Que é a seguinte. Você não vai compartilhar nada? Se há... Se há alguma coisa que limite esse poder extremo, e se isso é necessário por ser humanamente impossível, o governante não se tornar tirano, como você justifica o próprio poder soberano? Porque afinal tem uma limitação. Que limitação seria essa? Seria o direito de revolução? Seria alguma via legal? Seria alguma instituição? Como você vai justificar a própria soberania? Um Estado, por exemplo, que não seria limitado pela influência de outros Estados, sem solapar ela mesma. Como é que você justifica uma moderação a ela sem fazer com que o próprio conceito imploda? A soberania pela soberania. É o que os americanos interiorizaram. Para manter a ordem, a soberania do mundo, eles vão contra todos aqueles que vão contra essa soberania. Exato. Que é aquilo que o Godin está falando. Olha, uma afronta ao poder soberano é punida com a morte, nesse caso aqui. E aí entra aquilo que a Débora falou lá atrás. Olha, eu vejo os americanos, enquanto grupo, como exercendo esse poder. Mas o problema maior aqui é o seguinte, ainda que seja enquanto grupo, quando nós afirmamos nosso país é soberano, nós estamos afirmando que ele dá as regras a si mesmo, às suas próprias instituições. E um elemento externo não pode vir e mudar as regras, por exemplo. Isso foi usado num julgamento recente da STF. Olha, vocês não podem apelar à Corte Interamericana porque, senão, estaria rompendo a soberania nacional. É o mesmo conceito do século XVI. Nós não somos limitados por fatores externos, nós nos damos nossas próprias regras. Como você estabelece uma limitação a isso sem solapar o próprio conceito? Esse é o problema que eu quero que vocês pensem na próxima aula, que será sobre Maquiavel. Falaremos do príncipe do discurso sobre Tito Livre. Porque Maquiavel, Bodin e Hobbes têm soluções diferentes para esse mesmo problema. Eu coloquei no planejamento de vocês 2 aulas para Maquiavel. Eu tentarei terminar o conteúdo todo em uma para adiantar, porque nós temos aí greve, Copa do Mundo, enfim. Quanto mais eu conseguir adiantar esse conteúdo, melhor. Valeu, chamada. E até